Irmãos, nós estamos hoje na sexta mensagem da nossa série que chama Origens, que é, na verdade, uma exposição dos primeiros capítulos do livro de Atos. Eu quero lembrar você que todas elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Se você tiver interesse em assistir alguma que você não tenha acompanhado, elas estão todas lá no nosso canal. Na última mensagem, nós olhamos para o texto que apresenta o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, o início do capítulo 2. Essa vinda do Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem os idiomas de outras localidades e surpreendeu os judeus estrangeiros que estavam presentes em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E nós vimos esse grande milagre, um dos maiores milagres que nós podemos acompanhar. Talvez nós olhemos para alguns milagres como um paralítico andar, um surdo ouvir, e nós achamos que esses são os maiores e os grandes milagres. São grandes milagres, mas o que foi feito aqui é algo grandioso. Deus capacitou, o Espírito Santo capacitou pessoas a falarem idiomas que eles não conheciam de forma tão clara e perfeita que as pessoas que conheciam esses idiomas entenderam plenamente que eles estavam falando das grandezas de Deus. Esse é um texto muito conhecido e muito valioso. E hoje nós vamos continuar nele. Hoje nós vamos dar a continuação para esse relato de Lucas, no capítulo 2 ainda, dos versículos 14 em diante. Então, queria, se vocês pudessem colocar para mim aí, isso, muito obrigado. Isso. Esse é o título que eu dei para essa mensagem, o Evangelho que Salva. E nós vamos ler Atos, capítulo 2, do versículo 14 até o 37. É uma leitura um pouco mais longa do que o normal dos textos que nós usamos para pregar, mas é uma leitura bastante completa que é importante que seja feita. Se você quiser acompanhar comigo aqui nas telas, eu estou usando a versão NVI. Se você preferir usar a sua versão também, fique à vontade. Atos capítulo 2, verso 14, diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, eu posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo,
que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Até aqui. Irmãos, esse texto, esse trecho que nós lemos, né, ele é parte do primeiro sermão cristão registrado na história. A primeira pregação foi essa, pelo menos a primeira registrada na história, e certamente a primeira feita, já que a partir do derramamento do Espírito Santo é que os apóstolos podem pregar. É interessante nós olharmos para ele, para esse sermão, porque em nossos dias as pregações cristãs não parecem muito com essa. Quando nós olhamos essa como a primeira mensagem cristã, podemos olhar claramente como referência do que é uma mensagem cristã, e nós olhamos para as mensagens cristãs hoje, para as pregações hoje, e as duas coisas não se parecem muito. É claro que os tempos são diferentes, a cultura é diferente, a sociedade é diferente, o cotidiano das pessoas é completamente diferente em relação ao tempo desse sermão. Mas é importante, irmãos, afirmarmos que não é a forma, nem a linguagem que a gente está comparando aqui, mas o conteúdo. São duas coisas diferentes. Muitos defendem que nós devemos falar de uma maneira contemporânea, ou seja, uma linguagem que seja perfeitamente compreensível pelas pessoas hoje. Nós também defendemos isso. E a principal prova é o fato de nós termos traduções bíblicas que buscam uma linguagem mais próxima do tempo moderno, da cultura moderna. Eu usei a NVI é uma tradução moderna. Assim como algumas outras traduções também são modernas. Existem traduções mais antigas, com um linguajar mais antigo, com um linguajar mais em desuso no cotidiano de hoje. Então, o fato de nós abraçarmos versões bíblicas e traduções, na verdade não é versão, né? Na verdade é uma tradução com um linguajar mais próximo daquilo que é o nosso linguajar hoje, é uma prova de que a gente está interessado sim em falar de forma clara para a nossa linguagem. Mas uma coisa é adequarmos a linguagem, outra coisa é nós adequarmos a mensagem. São duas coisas diferentes. Quando nós falamos de uma tradução moderna, nós não estamos falando de uma mudança de conteúdo. Nós estamos falando de uma linguagem mais compreensível, a escolha de palavras de forma que nós possamos compreender melhor o que o texto sempre quis dizer. São coisas diferentes. Nós podemos apresentar o Evangelho numa linguagem moderna, mas nós não temos autoridade para atualizar a Bíblia de uma forma que adeque sua mensagem ao que as pessoas desejam ouvir no nosso tempo. Nós não temos essa autorização. Forma e conteúdo não são a mesma coisa. Nós podemos sim buscar uma apresentação do Evangelho de forma moderna, ou seja, de uma linguagem mais clara. Mas nós não temos autorização para mexer no conteúdo, para mexer na mensagem. Ainda que a linguagem seja outra, o conteúdo e a mensagem é o mesmo, ou são os mesmos. Ao olhar para esse sermão, irmãos, nós somos confrontados com o conteúdo de um genuíno sermão cristão, como uma espécie de guia, possivelmente para um sermão evangelístico, que é o que Pedro está fazendo. Nós precisamos lembrar o contexto. Pedro está diante, e o texto vai dizer lá na frente, de alguns milhares de homens que estavam em Jerusalém para celebrar uma das 3 grandes festas que eram celebradas pelo povo de Israel, a festa de Pentecostes.
E como Pedro e os outros discípulos estavam lá, diante desses homens, o Deus envia o Espírito Santo e os capacita a falar em outras línguas, e eles ouvem sobre as maravilhas de Deus no seu próprio idioma, o que significa que grande parte desses homens vinham de outros lugares, e o texto inclusive menciona pelo menos uma dezena de outras localidades, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste de Israel, ou seja, de pessoas que vieram de várias regiões do mundo, e na sua própria língua, no seu próprio idioma, eles entendem sobre as maravilhas de Deus. E eles começam a questionar, a gente viu isso no último sermão, eles começam a questionar, o que isso significa? O que Deus está tentando fazer aqui? O que Deus está falando? E esse sermão de Pedro é a resposta a essas dúvidas. Como é que eu estou escutando alguém que não sabe falar o meu idioma, falando das maravilhas de Deus no meu idioma? O que isso significa? E aí alguns, sempre tem aqueles que vão zombar do que não compreendem, alguns zombavam dizendo, eles estão bêbados. E aí Pedro vai dizer, não, eles não estão bêbados, são 9 da manhã ainda que para nós hoje seja possível ver alguém alcoolizado às 9 da manhã, dentro dessa cultura não era uma realidade, não era uma possibilidade, não é possível isso ainda, tanto que o nosso texto bíblico, inclusive na tentativa de apresentar isso de uma forma mais clara, tem um ponto de exclamação aí, para que você perceba que Pedro, aliás, está sendo enfático em dizer que ainda são 9 da manhã, mas a resposta de Pedro é exatamente a resposta a essa dúvida. O que Deus está fazendo? O que esses homens estão falando? O que isso significa? E aí Pedro vai apresentar esse sermão. É um sermão evangelístico para pessoas que, sim, se tinham toda uma conexão e uma tradição judaica, mas que estão ouvindo uma mensagem completamente nova, ou pelo menos uma mensagem que complementa tudo aquilo que eles tinham ouvido até aquele momento sobre o Messias que eles tanto esperavam, e como o Messias era Jesus Cristo. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco é isso, as características desse sermão, para que a gente possa refletir um pouco sobre a maneira como nós apresentamos o Evangelho. Mas antes de continuarmos, irmãos, eu quero fazer 2 observações. Lucas aqui, ele fala sobre Pedro e os 11. Então, mais uma vez, nós temos um trecho aqui que vai afirmar a escolha de Matias como uma direção de Deus, né? Se, como muitas pessoas pensam, a escolha de Matias foi, de repente, uma escolha errada e Paulo era o 12º apóstolo, nós teríamos Lucas tendo essa percepção. E Lucas não. Lucas ele vai dizer que Pedro e os 11 se levantaram diante daqueles homens. Então, Lucas inclui Matias, ainda que Matias não seja alguém mencionado uma outra vez aqui por nenhuma das suas ações, mas ainda assim ele era contado e reconhecido por Lucas como um dos 12. Mas, a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, que nós devemos ler esse texto, não como o sermão todo de Pedro, né, mas como um resumo dos principais pontos do sermão de Pedro. Por que isso? Porque o objetivo de Lucas não era apresentar a plenitude desse sermão, era apresentar a história da igreja, como a igreja sai de Jerusalém e alcança os confins da terra. Esse é o objetivo do livro de Atos. Lucas faz isso, ele mostra a igreja em Jerusalém, com 120 pessoas, esperando a vinda do Espírito Santo e o seu desenvolvimento até que alcance os confins da terra. Lucas não está preocupado em nos apresentar o sermão 100%, mas os principais pontos para que ficasse claro aquilo que era a mensagem de Pedro, o que para nós é maravilhoso, porque o que Lucas fez foi preparar o sermão para mim essa noite, porque se ele resume os principais pontos de Pedro, tudo o que eu preciso fazer é compartilhar os principais pontos de Pedro com você, e a gente vai entender esse sermão de uma forma mais clara. Eu quero extrair aqui, dentre muitas lições que a gente podia tirar, algumas que nós podemos aplicar para a nossa vida. A primeira lição, irmãos, é que o Evangelho que salva, e é esse o título que eu dei para essa mensagem, né? O Evangelho que salva, e há um importante parênteses que eu quero fazer aqui, talvez você diga assim, mas existe um Evangelho que não salva? Não, não existe um Evangelho que não salva, porque qualquer outro Evangelho não é Evangelho. Porém, a comparação que eu quero fazer aqui é que existe uma mensagem chamada de Evangelho, que é Evangelho. E existe uma mensagem chamada de Evangelho, que não é o Evangelho. Portanto, essa mensagem, que é chamada de Evangelho, não salva.
se ela não for o evangelho genuíno. Deu para entender? Então, acho que é tranquilo, né? Bom, o evangelho que salva, é porque eu não quis usar o evangelho genuíno, porque nós somos acusados de arrogantes quando nós falamos do evangelho genuíno. Então, vocês têm o evangelho genuíno, nós também temos o evangelho genuíno, as pessoas dizem para a gente. Né? Então, para não usar essa palavra, que muitas pessoas nos chamam de arrogantes por conta disso, eu resolvi falar do evangelho que salva. Porque tem um evangelho que não é evangelho, mas é uma mensagem travestida de evangelho, e essa mensagem não salva, esse evangelho não salva. Portanto, o evangelho que salva, ele é primeiramente revestido de autoridade. Preste atenção nisso. O texto diz que Pedro se levanta e Pedro enfrenta esses homens, primeiramente desmontando a ideia da zombaria de que esses homens estavam bêbados. E ele diz, não é isso. O que está acontecendo aqui é um cumprimento bíblico, de uma profecia bíblica. Pedro se levanta cheio de autoridade. O sermão tem um tom de advertência, irmãos. Pedro não está aqui trazendo a mensagem, queridos irmãos, escutem que coisa bonita Jesus fez, como Jesus é lindo. Ele não fez isso. Ele está dizendo que não, vocês estão enganados com essa zombaria, dizendo que que esses homens estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia bíblica sobre o Messias. É um tom de advertência. Pedro não estava preocupado em entreter, Pedro não estava preocupado em acalmar os corações, mas em fazê-los saber da salvação em Cristo Jesus. Um sermão que salva é aquele que é revestido de autoridade, a autoridade que traz consigo a verdade da salvação. Não é revestido do desejo de entreter, de alegrar corações, de aplacar consciências acusadoras, nada disso. Pedro não estava preocupado com isso, Pedro estava preocupado de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Era isso que ele queria. Era esse o seu objetivo. E nem que para isso ele teria que enfrentar alguns milhares de homens dizendo, vocês estão zombando à toa. Não é nada disso. Deus está cumprindo sua promessa aqui. Quando nós nos preocupamos, irmãos, apenas em alegrar o coração, nós prestamos um desserviço. Nós somos incoerentes com o que cremos. Porque a nossa mensagem não é de acalmar o coração. A nossa mensagem é de transformar o coração. Quando alguém tem seu coração acalmado, ele não está recebendo a mensagem do Evangelho, porque primeiramente ele tem que ter o seu coração perturbado. E aí, quando ele encontra a salvação, aí sim ele encontra a paz. Nós estamos sendo até mesmo enganosos, irmãos, com aqueles que nos ouvem, quando a nossa mensagem só tem o intuito de acalmar e de alegrar corações. A questão aqui, irmãos, não é que o sermão deve ser violento, mas é a compreensão de que um sermão que não é fruto de autoridade bíblica não produz salvação. Não estamos falando de violência, não estamos falando de braveza, a gente não está falando disso não. A gente não está falando daquele que tinha o bigode e não tem mais, não é esse. A gente está falando de autoridade bíblica, uma autoridade que vem das Escrituras, e que vindo das Escrituras produz transformação. Nós não estamos falando de um evangelho que só faz bravata, que só derrama ira, que só derrama raiva. Nada disso que a gente está falando, de um sermão mal-humorado, de um sermão azedo. Nós estamos falando de um sermão que transforma, que confronta, que mostra a realidade. O evangelho, irmãos, é paz para aqueles que receberam. Mas para os que ainda não receberam o evangelho, ele não é paz, ele é aflição, ele é espanto, ele é preocupação. É assim que tem que sair no coração das pessoas. Pensa comigo por um momento, irmãos. Você tem alguém diante de você com quem você vai compartilhar o evangelho. E essa pessoa está com o coração perturbado, porque ela sabe quem ela sabe qual é a realidade da sua vida, como todo ser humano sabe, ainda que não reconheça. Ele sabe que o seu coração não é perfeito para diante de Deus, ele sabe que o seu coração não é reto para diante de Deus, ele sabe que, ainda que se comparando com outras pessoas, ele possa ser bonzinho diante de uma ética divina, nunca há isso. E aí você diz para ele, não, está tudo bem, Deus conhece seu coração e te ama como você é. E aí a pessoa sai de lá dizendo, que bom,
Eu estava tão preocupado e agora eu saio em paz. Que serviço nós produzimos nesse coração? É um desserviço. Nós enganamos essa pessoa. Essa pessoa está indo embora, não agora impactada pela autoridade do Evangelho, mas ela está indo enganada por uma mentira de Satanás de que está tudo bem. A nossa mensagem, irmãos, por mais que a gente não goste, por mais que a gente quisesse fugir dela, por mais que todos os dias eu coloque meu joelho no chão e digo, Senhor, me dá um sermão, água com açúcar, por favor. Deixa eu pregar um algodão doce um domingo na igreja, Senhor. Por mais que a gente queira isso, a nossa mensagem, ela é para dizer, não há paz no coração daquele que não anda de forma santa diante de Deus. A nossa mensagem é, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se, porque o reino de Deus será plenamente instaurado nessa terra, e Deus reinará sobre tudo, e julgará tudo e a todos por suas obras. Se arrependa, seja coberto pelo sangue de Jesus e protegido da ira vindoura. Essa é a nossa mensagem. Ela não é gostosa. Essa mensagem que a gente fica tocando uma musiquinha de fundo, dizendo, Jesus é lindo. Vem bailar comigo, Jesus. Deixa eu pisar nas suas chinelas. Essa não é a mensagem do Evangelho, irmão. Ela é bonita, ela é agradável. Ela é uma tentação. Mas ela não é a mensagem do Evangelho. Você não precisa dizer para a pessoa, você vai para o inferno. Não é essa raiva. Mas também não é a mensagem de está tudo bem. Não está tudo bem. A mensagem que nós temos para o mundo é, não está tudo bem. Só estará tudo bem quando você estiver escondido à sombra da cruz, coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Aí estará tudo bem. Até que você se renda a Cristo, não está tudo bem, sobre a sua cabeça paira juízo de Deus. Eita! Essa não é a mensagem que faz com que os teus amigos de trabalho te procurem de manhã. Você tem uma palavra para mim? Eu tenho. Há um juízo de Deus sobre sua cabeça. Ninguém vai te procurar. Na sua reunião do Zoom lá, fulano, que bom te ver, como é que você está? Como é que foi na igreja aí? Tem uma palavra para mim? Tenho. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Essa não é a mensagem que atrai amigos. Nós não temos amigos não cristãos que nos amam por causa da mensagem que nós temos. Porque se eles amassem a mensagem que nós temos, eles seriam cristãos. Você percebe? Os nossos amigos não cristãos, eles nos toleram. Essa é a verdade. Eles podem amar outras características em nós, mas eles não amam nossa mensagem. Não se a nossa mensagem for, não há paz sobre aquele que não se rendeu a Cristo Jesus. Essa autoridade, irmãos, que nós precisamos resgatar. Nós temos que parar de amar o elogio das pessoas e nos dizer que nós não parecemos cristãos. As pessoas às vezes nos dizem isso, porque a gente está ali descontraído, conversando, fala de outros assuntos, e não tem nada errado nisso. Mas aí as pessoas viram, você nem parece cristão. E a gente diz, tá vendo? Eu sou descolado, eu sou outra geração, a geração que não fica com essa perturbação de inferno o tempo todo. Não é isso não é a nossa mensagem. A nossa mensagem é para as pessoas olharem para nós e nos respeitarem, porque sobre nós há uma autoridade bíblica. Eles não precisam gostar da gente. Eles não precisam. Porque se o Evangelho os alcançar, e esse é o nosso desejo, o nosso trabalho, eles serão gratos ao Senhor pelo que o Senhor fez. E essa é a nossa recompensa. A nossa recompensa não é que as pessoas gostem de nós. Isso daí pode ser um bônus, mas se ele não vier, se o Evangelho os alcançar, a nossa recompensa é, como diz Paulo, que vocês estejam no Senhor. Essa é a nossa alegria. E o Evangelho, irmãos, ele traz essa paz para os que receberam. Mas ele também é uma mensagem forte, dura, que causa espanto para aqueles que ainda não creram. Mas glória a Deus que o Senhor nos permite apresentar essa mensagem. E ela é revestida dessa autoridade. O Evangelho que salva, ele é revestido de autoridade. A autoridade da verdade da palavra de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho que salva, abençoa a partir das Escrituras. Isso é muito interessante, irmãos. Pedro diz à multidão o seguinte: isso que vocês veem é cumprimento daquilo que foi prometido pelo profeta Joel.
Olha que interessante, a resposta de Pedro não é uma explicação senão o próprio texto bíblico. Isso é muito interessante, irmãos. Pedro, ele não tinha o livro desse profeta ali nas suas mãos, mas ele conhecia o texto. E por isso ele pôde conectar o momento com a profecia bíblica. Nós só podemos abençoar se nós conhecemos o texto bíblico, irmãos. Sabe, a gente acha que o abençoar é uma decisão que nós tomamos em fazer algo pelas pessoas. Mas a verdadeira capacidade de abençoar que nós temos é a capacidade de direcioná-las a partir do texto bíblico para Jesus. Nós nos livraríamos de muita dor e de muita ansiedade se nós conhecêssemos mais as Escrituras. E se nós conseguíssemos, a partir desse conhecimento, perceber melhor cada momento de nossa vida. Nós sabemos que existem momentos diferentes em nossa vida, nós temos plena consciência disso. Momentos em que nosso casamento está melhor ou está pior, em que os nossos filhos, o relacionamento está melhor ou pior, em que financeiramente a gente está melhor ou pior, né? Mas cada momento da nossa vida é diferente, de tempos em tempos. E perceber essa diferença, conectar essa diferença com o que Deus está fazendo, nos livraria de muita dor e de muita ansiedade. Nós só podemos ser verdadeiramente abençoadores, irmãos, se nós conhecermos o texto bíblico. O que nós temos como experiência, o que nós temos como pensamento, o que nós temos como visão de mundo, não são o texto bíblico. Eles podem ajudar, mas Pedro não se preocupou com isso. Pedro não se levantou e disse: olha, eu andei 3 anos com Jesus e segundo a minha percepção é isso que está acontecendo. Ele disse: não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da Escritura. O profeta Joel predisse isso e é isso que está acontecendo. E ele não fica nisso, ele continua depois usando outros textos bíblicos, conectando a profecia sobre Davi, sobre o trono de Davi, sobre a descendência de Davi, sobre Cristo ser a descendência de Davi. Ele usa o texto bíblico o tempo todo. Quando ele fala alguma coisa que não é diretamente uma citação do texto bíblico, é uma explicação do que ele acabou de ler. É através do texto bíblico que nós abençoamos, irmãos. Enquanto nós não percebermos isso, nós vamos tanto a nós causar dor e ansiedade, porque a gente não consegue compreender as coisas que estão ao nosso redor, quanto vamos ter para outras pessoas conselhos e direções que não condizem com o texto bíblico. Se a gente conseguisse perceber cada momento de nossa vida, de nossa igreja, do mundo, e como esses momentos têm conexão com o que Deus anunciou que faria, que está fazendo, a vida seria muito melhor para todos nós. Se você quer ser alguém que abençoa, você precisa conhecer o texto bíblico. Não é ter mais dinheiro, não é ter mais tempo, ainda que essas coisas possam ser usadas para abençoar. A verdadeira bênção é aquela que nos permite direcionar alguém a partir do texto bíblico. A gente tem dificuldade de pensar isso, a gente não pensa assim. Nós achamos que quanto mais experiências nós tivermos, mais capazes nós seremos de abençoar. Que quanto mais coisas, mais tempo ou mais capacidade nós tivermos, mais nós seremos capazes de abençoar. E Pedro aqui, o seu discurso não se baseia em nada disso que ele tinha. Ele tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo. E ele podia dizer: olha, agora eu tenho poderes em mim que vêm do Espírito Santo. Agora eu estou cheio do Espírito Santo. Tem muitos poderes borbulhando aqui. Eu vou abençoar você. Mas ele não faz isso. Ele usa o texto bíblico. Ele diz: o que vocês estão vendo é o cumprimento da palavra. E nós poderíamos dizer isso basicamente, ou virtualmente, tudo em nossa vida. Qualquer coisa que nós estejamos vivendo, qualquer tempo que nós estejamos vivendo, vão ser sempre possível de conectar a realidades bíblicas. Ainda que não um texto direto como aqui, mas a realidades bíblicas, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos pecados. Quanto mais eu conheço o texto bíblico, menos os momentos infligem sobre mim dor e ansiedade. E mais me permitem ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Em terceiro lugar, irmãos, o evangelho que salva apresenta Jesus. Pode parecer uma obviedade isso, mas não há. De nada adiantaria
Se Pedro tivesse todo esse conhecimento bíblico que permitisse ligar, sem ter o livro lá na sua mão, o que estava acontecendo com vários textos bíblicos, não é só com esse de Joel, mas com vários outros textos bíblicos, se esse entendimento não apontasse para Jesus. O texto bíblico ele serve para que, em última análise, ele nos permita apontar as pessoas para Jesus. Nossa pregação deve fazer com que as pessoas olhem para Jesus. Nossa conversa com as pessoas deve fazer com que as pessoas olhem para Jesus. Não o contrário. Não criando uma dependência pessoal de quem quer que seja, ou criando uma sensação, uma falsa sensação de paz, de que está tudo bem porque Jesus ama. Uma das coisas mais legais que eu gosto de dizer é que Jesus não ama todo mundo. Quando eu digo isso, um crente fica louco, ímpio fica louco, fica todo mundo oriçado, os olhos pegam fogo, o pessoal faz oração para Jesus me queimar. Eu amo falar isso, porque me dá a oportunidade de dizer para elas, você está vendo como o seu pensamento é que está tudo bem? Não está tudo bem. Não está. O amor salvífico está sobre todo mundo? Um amor que traz àquela pessoa a salvação, ele está sobre todo mundo? Não, ele não está sobre todo mundo. Está vendo? Você aí já ficou olhando para o lado, já está nervosa aí, já está... Está vendo? Imagine o não crente quando eu digo que Jesus não ama ele. Não, Jesus me ama. Me falar, lá no farol tinha uma faixa desse tamanho, Jesus te ama. Me ama sim, sei que está querendo ser mal, mas ele ama. Irmãos, presta atenção nisso. Você lembra de João Batista? Talvez você lembre, certamente você lembra do texto. Certa vez, João Batista vê Jesus. E qual é a mensagem dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquilo acontece uma segunda vez, sabe o que os discípulos dele, de João, fazem? Eles vão atrás de Jesus. E esse era, na verdade, o grande objetivo de João Batista, quando ele anunciou Jesus. Não era, tá lá Jesus, mas fica aqui comigo, que eu sou mais legal. Jesus lá é mais duro o negócio, lá tem que ficar 40 dias sem comer. Não, aqui a gente come tranquilo. Não é, o negócio é, eles vão atrás de Jesus, e João Batista está em paz. Porque esse é o evangelho que salva. O evangelho que salva apresenta Jesus, irmãos. O evangelho que salva não fica apresentando regra, não fica apresentando o que você tem que fazer, como você tem que fazer, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. O evangelho que salva diz para você que você precisa estar com Jesus, que você precisa estar em Jesus, que a sua vida precisa girar em torno de Jesus, e todas as outras coisas vão para o seu lugar a partir de Jesus. É apresentando Jesus, irmãos. Eles devem saber quem Jesus é, o que Jesus fez. E Pedro ainda dá um outro ponto. Ele diz, onde Jesus está agora. E ele diz, olha, ele está agora reinando. Ainda que esse reino não alcançou a sua plenitude, no sentido de absolutamente tudo que será esse reino ser visível, mas Cristo reina sobre todas as coisas. Que a gente possa ter a alegria, irmãos, de apresentar o evangelho que aponte para Jesus. Porque essa não parece ser a alegria de muitas pessoas. Parece que para muitas pessoas o evangelho que eles abraçaram é um evangelho que faz com que as pessoas façam coisas, com que as pessoas tenham atitudes em busca de alguma coisa, busquem merecer algum favor de Deus. O evangelho que aponta a Jesus deixa muito claro, você precisa ir aos pés da cruz por uma única razão, porque não há outra opção para você. Não há. Nada que você faça em paralelo a ir aos pés da cruz vai te dar o direito de exigir coisa alguma. Nada, absolutamente nada que você faça vai te tornar, vai dar a você méritos diante de Deus. Nada. Portanto, vá aos pés da cruz, porque nos méritos de Cristo você encontra graça para a sua vida. Em quarto lugar, o evangelho que salva confronta o pecado. Meu Deus, o evangelho que nós ouvimos hoje fala sobre tudo menos sobre o pecado. Não fala sobre o pecado. Todas as vezes que uma pregação fala sobre o pecado, nós encontramos pessoas
insatisfeitas, porque fica falando sobre o pecado. Muitos não querem confrontar nada, seja porque não se importam, porque a principal razão para você não confrontar alguém é quando você não se importa. Talvez você não tenha percebido ainda, mas eu vou tentar ilustrar isso para você. Preste atenção num pai ou numa mãe. Não importa quantas vezes eles já falaram, eles continuam falando. A ponto do filho dizer, você já falou isso, vai falar isso de novo. Já sei, mãe, você já falou isso. Mas eles continuam falando, por quê? Porque para eles se importam tanto, que é muito melhor dizer a você a verdade, do que se calar para agradá-los. Eles não têm problema de serem chamados, pelo menos a grande maioria dos pais, não tem problema de serem chamados de chatos, não tem problema de serem chamados de quadrados, não tem problema de serem chamados de nada, desde que eles não deixem de falar ao filho aquilo que eles entendem ser necessário falar. Isso, irmãos, é se importar. Quando nós nos importamos, nós fugimos do confronto. Não importa. Se aquela pessoa está bem ou não está, não faz diferença. E isso é uma grande tentação, irmãos, uma grande tentação. Porque quando você confronta, há uma grande chance de você encontrar, porque se a pessoa está em pecado, há uma grande chance dela estar armada contra qualquer confronto. Armada não literalmente, né? Ainda bem, pelo menos por enquanto, né? Só falta isso também no Evangelho. Mas ela vai estar, a sua resposta, ela vai estar armada contra o que você falar. E ela vai ter uma resposta quase que imediata, uma resposta automática contra o que você está dizendo. Ela vai encontrar uma desculpa, ela vai encontrar uma razão, ou vai rejeitar você. Porque é isso que normalmente o confronto produz em pessoas que não estão dispostas a ouvir. Muitos não querem o desgaste, porque é desgastante você confrontar. É desgastante. E às vezes, irmãos, a gente não confronta para não haver desgaste, mas aí há a ruptura. A gente não percebe isso. Eu já experimentei isso muitas vezes na minha vida. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para confrontar, porque eu normalmente, quando eu estou, vou falar claramente, né? Quando eu fico nervoso, eu falo de forma dura. Então, às vezes eu evito confrontar, porque eu sei que eu vou falar. Eu sei que às vezes eu vou dizer alguma coisa que eu vou me arrepender depois, eu sei que eu vou dizer alguma coisa que eu não quero. Então, se eu não tenho muito tempo para me preparar, se eu tenho tempo para preparar, eu vou orar, dizer, Senhor, pelo amor de Deus, segura minha língua, tem misericórdia, deixa eu falar direito. E aí eu faço todo um discurso, né? Se eu gravo um áudio, é melhor ainda, porque eu gravo 5, 6, 10, vou apagando lá até um sair mais ou menos. Aí eu mando. Mas, muitas vezes, irmãos, já por não querer o desgaste, eu deixei de falar coisas que eram importantes. E o resultado foi que aquilo chegou num nível que, ao invés de desgaste, houve a ruptura. A gente não pensa muito nisso, a gente só está preocupado com ali, não ter o desgaste agora. Mas o confronto, a falta do confronto pode criar a ruptura, se não houver o confronto. Muitos preferem ser aceitos, por isso que não confrontam nada. É o tiozão legal da família, né? Toda família tem um tiozão legal. Minha família tinha um tio maravilhoso, todo mundo gostava dele. Por quê? Porque além de não confrontar ninguém nos aprontos, ainda ajudava os outros a aprontar. Quem não gosta da pessoa assim? Né? Todo mundo gosta de gente assim, do tiozão que ajuda a gente, os adolescentes principalmente, né, a fazer o que quer. É da hora isso, né? Às vezes acontece alguns casos lá em casa. O Samuel apronta alguma coisa, e a Karen fica brava, né? E eu, por dentro, estou assim, que orgulho desse menino, né? Que fez esse apronto aí. Porque para mim é um apronto inteligente. Quando alguém apronta de forma inteligente, eu viro fã. Eu viro fã, não tenho problema com apronto. Eu tenho problema com burrice. Né? Burrice devia ser perda da salvação para burro. Mas quando apronta, porque tem gente que apronta burro, né? Uma vez o Samuel fez um apronto burro. Eu peguei ele escreveu na parede, Samuel. Filho, quem será que escreveu na parede? Pô, além de escrever, tu é burro, vai escrever teu nome. Pelo menos escreve outra coisa, escreve Jesus lá, né? Ó, Jesus, eu ia dizer, que orgulho, escreveu Jesus na parede. Mas tu escrever teu nome. Agora, só pronto é inteligente, eu viro fã. Aí a Karen tá brava. Né? Um dia desses ele foi cantar o hino na escola, e em vez de cantar o hino nacional, ele começou, Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras.
E a diretora pegou e a Karen brava falando com ele, e eu assim, reclama com ele, amor. Meu garoto! Às vezes a gente quer ser aceito. Não queria ser aceito, mas eu tenho um problema com isso também. Talvez você tenha, talvez você prefira ser a pessoa que todo mundo olha e diz, pô, o cara é gente boa demais, cara. Eu sei disso, irmãos. Você acha que eu não experimento isso? Você acha que eu não sei que tem gente que não fala um monte de coisa para mim, porque sabe que eu vou falar, que eu vou reclamar? Eles vão falar para quem? Para a pessoa que vai dizer, pô, caramba, tudo bem, Jesus te ama. Você não vai escutar isso de mim. Porque se não está tudo bem, não está tudo bem. Se não está tudo bem, a minha obrigação é dizer para você que não está tudo bem. Mas às vezes a gente prefere ser aceito. Então a gente faz o quê? Procura quem vai dizer que está tudo bem. E para que a gente seja a pessoa aceita, a gente começa a dizer, está tudo bem. Mas Pedro, irmãos, tinha como um dos objetivos do seu sermão que as pessoas conhecessem a Cristo. Não, como o objetivo do seu sermão, que as pessoas conhecessem a Cristo, que aquilo conduzisse ao arrependimento, conduzisse à conversão, conduzisse a uma transformação em suas vidas. De nada adianta a nossa mensagem se ela não conduz ao arrependimento. Não adianta. No final dessa mensagem, irmãos, não vai contar quantas vezes você sorriu, não vai contar se eu falei de uma forma que você disse, olha que frase legal. Nada disso. Não vai contar se eu disse para você que a palavra no grego aqui era tal, ainda que todas essas coisas são valiosas, mas não é isso que vai contar. O que vai contar é se essa mensagem te aproximou de Cristo. E se ela te aproximou de Cristo, é porque você se arrependeu de alguma realidade da sua vida. Porque você mudou alguma realidade da sua vida, porque algo é diferente a partir de agora. É a única coisa que conta na nossa mensagem. O resto é embalagem. O resto é rótulo. O resto é beleza aparente. O que vale mesmo, essa mensagem que nós pregamos está transformando e conduzindo ao arrependimento. Senão é só entretenimento, irmãos. Senão é só alegria passageira. Se as pessoas acreditarem, irmãos, que está tudo bem, elas não vão perceber uma necessidade de mudança. Não diga que está tudo bem quando não estiver tudo bem. Não diga que Jesus entende você, ou entende a pessoa, quando você sabe que o que Jesus quer é arrependimento. Nós precisamos, nossa mensagem precisa confrontar o pecado de forma amorosa, de forma a ajudar a transformação, não de forma a acusar, mas de forma a produzir essa transformação, a produzir esse arrependimento, mas precisa confrontar. Em último lugar, o Evangelho que salva enfatiza a necessidade humana de voltar-se a Deus. Talvez eu pudesse falar sobre isso dentro do Evangelho que confronta, mas eu quis separar, irmãos, porque eu vejo que esse é um ponto tão especial e tão difícil da mensagem atual, que é alguém falar da necessidade que tem de se voltar a Deus. As mensagens modernas não falam sobre isso. As mensagens modernas falam para que você venha receber de Deus. Muitas pessoas chegam na igreja e a conversa delas é, eu vim receber minha bênção. Porque na cabeça dessas pessoas, elas foram ensinadas de que Jesus existe para servi-las. E que o desejo de Jesus é satisfazer todos os desejos e caprichos que há no seu coração. E muitas pessoas chegam à igreja e nunca ouvem sobre a necessidade que elas têm de se voltar a Deus. Irmãos, o que a Bíblia fala sobre nós é horroroso. O retrato que a Bíblia pinta de nós é horroroso. Quando Paulo fala sobre o que é o homem, ele não está pintando aquele quadro que você para e admira, mas ele está pintando uma imagem que deveria produzir em nós angústia. O que a Bíblia fala sobre o que nós somos não tem nada a ver sobre essa mensagem moderna que fala que o homem é bom, que fala que Deus está buscando pessoas
para que o amem, porque ele estava solitário. Ele tinha, coitadinho, ele tinha só o universo diante dele. Sentiu falta. Ele veio procurar um homem. Ah, tenha dó, nem eu quero procurar um homem. Você, Deus vai querer. Nem você. Tem dia que você tem vontade de não ter ninguém do seu lado, é ou não é? Não tem dia que tudo que você gostaria era estar numa praia deserta, curtindo o dia? Aí Deus vai e fala, não, então só se Deus pensasse assim, minha vida é boa demais, vou acabar com a minha vida, deixa eu juntar um monte de gente para cuidar. Nós somos muito idiotas, me desculpe a palavra, em achar que a gente é isso tudo. Que Deus olhou e falou, eu preciso criar um homem. Só, sei lá, só se fosse masoquista esse Deus. Eu quero sofrer, não sei o que é sofrimento. Então eu vou criar o homem. E quando eu falo como eu estou falando, as pessoas dizem, ai, credo, pastor, mas não é assim também. Tem muita gente boa, comparado com o quê? Com Hitler? Aí tem. Mas comparado com o Senhor? Comparado com a santidade que há em Jesus? Comparado com a perfeição que há em Cristo? Não tem. Sabe o que a gente precisa, irmãos? Da graça de Deus. Não é uma questão de precisar, na verdade. É uma questão de vida ou morte. Se o Senhor não nos concedesse da sua graça, nunca haveria vida para nós. A nossa maior necessidade é nos voltar a Deus e sermos sustentados por Ele, cuidados por Ele, agraciados por Ele, para que Ele possa transformar o nosso coração. Mas a verdade vai sempre permanecer. Nós, sendo maus, vamos aprender a dar boas coisas aos nossos filhos. Mas se Deus tira a sua graça sobre nós, tudo que sobra é o mal. Hitler não é um ser humano pior do que outros. Ele só é um ser humano que nos lembra sobre qual é a possibilidade que um homem pode alcançar na sua maldade. Você diga, eu nunca seria mal assim. Você acha que Hitler foi mal sozinho? Hitler foi mal com a população do seu país todo o apoiando. As coisas, irmãos, são diferentes daquela beleza que se pinta sobre o ser humano. A nossa maior necessidade, a maior necessidade do ser humano não é ser feliz. A maior necessidade do ser humano é voltar-se a Deus. Porque quando o homem encontra Deus, ele encontra tudo o que ele precisa. E essas foram palavras de Jesus, que compara a necessidade do homem com a necessidade dos passarinhos, compara a importância diante de Deus do homem com os pássaros, com os lírios do campo, e diz de como Deus cuida, veste os lírios do campo de forma que nos encanta, como Ele cuida dos pássaros, e de uma forma que nos encanta, e diz, olha, vocês têm muito mais valor do que o lírio, do que os pássaros, Deus vai cuidar de vocês. Quem encontra Cristo, encontra tudo. Não encontra uma vida fácil, tranquila e sossegada, mas encontra tudo o que precisa. Enquanto a nossa confiança está em Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Essa é a mensagem, é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é outra, a nossa mensagem não é venha, que Jesus vai mudar seu casamento, que Jesus vai te dar alegria, que Jesus vai te libertar disso ou daquilo. Tudo isso pode acontecer. Mas a nossa mensagem é venha, porque sem Cristo você está perdido. Venha, porque sem um Salvador, todos estão condenados. Venha, porque a não ser que na cruz você encontre refúgio, e que você seja lavado dos seus pecados pelo sangue de Jesus, não há esperança para você. Venha por causa de Cristo. E as outras coisas que são necessárias para a vida, Cristo vai providenciar. Tenha paz no seu coração, porque quando você encontra o principal, você encontra tudo. Ou como diz Paulo, aquele que não poupou seu próprio filho, pouparia outras coisas, nos entregou Cristo, entregou para que em nosso lugar Ele morresse, nos produzisse ou gerasse e nos concedesse salvação.
negará qualquer outra coisa com Ele. É Cristo que nós precisamos, irmãos. E para encerrar, eu acrescentei aí nesse texto o versículo 37, né, que provavelmente seria mais bem cuidado, lidando a partir dele, que é o que a gente vai fazer na próxima semana, se o Senhor permitir. Mas eu queria tratar dele um pouquinho aqui. O versículo 37 que diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Esse verso 37, ele mostra o efeito de uma mensagem do Evangelho que salva. E eu separei esse versículo, irmãos, porque esse versículo para mim é encorajador. Porque você não é o único a ser tentado para fugir de conflitos. Você não é o único a ser tentado para não confrontar outras pessoas. Você não é o único que deseja ter uma mensagem de Jesus te ama. Você não é o único. Todo cristão luta com essa realidade. E esse versículo ele serve de encorajamento para nós nessas lutas. É um encorajamento que mostra que quando nós abraçamos a verdadeira mensagem, compartilhamos a verdadeira mensagem do Evangelho, o Espírito Santo produz vida a partir dela. Pregar o Evangelho que salva pode nos fazer menos queridos pelas pessoas, mas certamente vai fazer pessoas diferentes, vai produzir pessoas diferentes. Pode fazer com que nós não sejamos mais chamados para aquele rolê que todo mundo quer que seja agradável, mas você pode ter certeza que as palavras que você anunciar do Evangelho vão tocar corações, vão transformar corações, vão mudar eternamente vidas. Talvez um rolê seja nada comparado com uma vida transformada. Com uma vida que alcançou o Evangelho de Cristo, com uma vida que ouviu o Evangelho verdadeiro, que não está por aí enganada, perdida, dentro da igreja e perdida, porque não sabe nem quem é Jesus. Com o coração, com a sua consciência aplacada, porque diz: agora eu estou na igreja e está tudo bem, mas não sabe quem é Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, não sabe que necessita de um Salvador. O que nós precisamos, irmãos, e é muito bom que a gente seja querido, né? Como é legal quando a gente é querido. Mas é muito melhor que Cristo seja glorificado. É muito melhor que a mensagem do Evangelho alcance pessoas e elas sejam transformadas. Por isso, a minha última palavra para você, irmãos, é: não tenha medo de anunciar o Evangelho que salva, porque só Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquilo que nele crê. As pessoas ficaram impactadas por causa da mensagem. Se você prestar atenção no texto, ele usa, na minha tradução, usa aflitos. Eles ficaram aflitos. E vão a Pedro: irmãos, o que nós faremos? Eles sabiam, eles identificaram. Esses somos nós os que mataram Jesus. Os que estão perdidos somos nós. Eu faço o que agora? A mensagem tocou o coração deles de forma tão profunda, que eles sabiam que nunca mais as coisas seriam as mesmas. Isso significa que a regeneração já estava aqui acontecendo. Porque eles sequer desejariam Deus, desejariam qualquer coisa sobre Deus, se o Espírito Santo não primeiro os regenerasse. Por isso eles perguntam. Olha que coisa maravilhosa, saber que enquanto você fala, o Espírito Santo está moldando, trabalhando, transformando aquele coração. E essa é uma transformação para sempre, eterna, que tem implicações eternas. Se a mensagem de Pedro fosse: está tudo bem, fosse de conforto ao pecador, não, Deus entende você, é difícil mesmo, né, parar de fazer isso, ser homem tem essas coisas, o homem faz essas coisas, o homem precisa dessas coisas. A gente diria coisas assim. E se a nossa mensagem fosse essa, ninguém diria: o que faremos agora? Todo mundo diria: Pedro, você é o coach da hora, mano. Valeu, vou para casa continuar fazendo o que eu quiser.
Quando minha consciência ficar um pouquinho mais pesada, porque eu dei aquela exagerada, eu volto aqui. E você vai me dar outro analgésico, minha consciência vai parar de doer. Posso até talvez fazer uma contribuiçãozinha aqui da hora, compartilhar teu conteúdo na internet e continua a minha vida. Mas esses homens não saíram de lá dizendo, esse cara é muito bom. Porque Pedro não era um coach. E porque a mensagem de Pedro não produziu tranquilidade, produziu aflição. Alguém já falou isso para você? Que o teu chamado é para que a tua mensagem produza aflição no coração de quem te ouve? Tem gente que pensou assim, eu já não pregava mesmo, agora então, eu já não falava de Jesus, agora então, se é para aflição, eu estou fora. Esse é o nosso chamado. Só que essa aflição é algo positivo, porque eles não ficaram aflitos e acusaram Pedro. Eles ficaram aflitos e perguntaram, Pedro, e agora o que eu faço? E aí é a tua resposta. Se renda a Cristo. Deposite sua fé nele. Confie nele, que ele vai transformar a sua vida. Pai, nós te louvamos por tua bondade, pelo teu amor. Te louvamos pelo privilégio que nós temos de termos sido alcançados por essa mensagem tão especial do Evangelho. Mensagem que um dia nos impactou, que um dia produziu em nosso coração essa mesma aflição. Aflição que foi embora e que se transformou em paz. Quando nós recebemos ao Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, que nos deu tão maravilhosa salvação. Louvado seja o teu nome, que nos abençoou e que nos cuida e sustenta todos os dias. A minha oração essa noite, Pai, é que o Senhor capacite a cada um de nós, nos encha com o teu Espírito e com essa capacidade que vem do teu Espírito, para que nós possamos proclamar o Evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta, para que vidas sejam eternamente transformadas para a glória do teu nome, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olá, que Deus te abençoe. Vamos conferir as nossas próximas programações? Hoje nós oramos por nossa igreja. E nosso pedido é que você continue orando por ela ao longo da semana. Estamos em reforma e buscando nos envolver mais em missões. Então, ore por isso. Hoje queremos que você conheça um pouco mais sobre a missão Portas Abertas, assistindo um vídeo sobre esse projeto que estamos apoiando neste mês. Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A Lista Mundial da Perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. 1 em cada 7 cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis.
Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a 7ª posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há 3 colocados na lista de 2022: Colômbia, Cuba e México. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia: eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Nossa cantina tem sido um sucesso. Além de gerar recursos para missões, temos tido um tempo especial de comunhão. Participe desse momento. Quero mais uma vez convidá-lo para participar da nossa arrecadação mensal de alimentos, que apoia a nossa casa de recuperação e outras famílias que a nossa igreja dá assistência. Em qualquer de nossas reuniões, você pode trazer a sua contribuição. Dia 15 de abril, vamos realizar um evento de Páscoa para as crianças da nossa região. Será um dia de brincadeiras e evangelismo. Ore pelo evento. Temos certeza que será um dia muito especial na vida dessas crianças. Você sabia que quando compartilha os nossos conteúdos, você não apenas atinge a sua rede de amigos, mas faz com que a própria rede social entregue o nosso conteúdo para mais pessoas? Nosso alcance depende muito de que você não apenas veja e curta as nossas postagens, mas que você compartilhe. Faça isso. Estamos presentes nas principais redes sociais. No próximo domingo teremos mais um Café com Bíblia. É importante que você faça sua inscrição gratuitamente para podermos organizar todo o encontro e o nosso café da manhã. O formulário está em nosso grupo do WhatsApp e o encontro começa às 9 da manhã. Você tem participado dos nossos grupos familiares? Toda terça-feira, às 20 horas, a nossa igreja se reúne em pequenos grupos em 4 endereços diferentes. Quero encorajar você a buscar um grupo e participar desse importante momento de adoração, edificação e comunhão. Se tiver alguma dúvida, procure a nossa liderança. Deus te abençoe e tenha uma boa semana!